Então, a qualidade do adubo vezes a qualidade do resíduo. Então, o que acontece? A qualidade do meu adubo, ou seja, do humus aqui, ó, gente, a qualidade do adubo, do humus que essa minhoca vai produzir, vai depender, consequentemente, da qualidade do resíduo que eu forneço para ela. Ou seja, se eu forneço um resíduo orgânico com uma boa fração, lembra que eu expliquei de carbono, de nitrogênio, consequentemente, eu vou ter uma maior produção, né, gente, de humus aqui da minha qualidade. Então, estudos feitos diz que o esterco bovino, ele tem uma melhor absorção pela minhoca, né? E apresenta uma maior relação de carbono e nitrogênio. Se ele apresenta uma maior relação de carbono e hidrogênio, em torno de 30, a vermicompostagem pode levar de 30 a 40 dias. Então, eu vou ter 30% maior na minha produção de humus. Só que, quando eu utilizo um substrato que tem uma maior porção de carbono e nitrogênio, eu vou também ter mais dias para mim virar e controlar a temperatura antes de eu colocar a minhoca. Porque eu vou ter o quê? Mais nitrogênio, né? O que é excreta no nitrogênio mesmo que eu falei? A ureia. Então, essa ureia precisa ser volátil, ela precisa ir para o ar e sair desse composto para que ela não aumente essa temperatura, ok? Então, para reduzir esse processo, eu vou utilizar o quê? Vou triturar esse alimento, por exemplo. Ai, professora, mas eu não tenho triturador, eu não tenho moedor. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai cortar, né? Se eu não tiver picadeira, eu vou pegar uma faca, uma tesoura com todo cuidado e vou cortar essa forragem, vou cortar essa casca de laranja, essa casca de cenoura, essa maçã. Então, eu vou deixar ela mais pequenininha. Para quê? Para que seja mais acelerado esse processo, né, de excreção da ureia, né, pelo conteúdo de nitrogênio. Esse conteúdo de nitrogênio, gente, eu não estou falando que é ruim para a minhoca o nitrogênio. Eu estou falando que o nitrogênio contém um composto que é volátil e que esquenta a temperatura, que é a ureia. Vocês devem ter estudado ou vão estudar também que o nitrogênio ele excreta a ureia, né? A ureia que ela aumenta a temperatura. A gente joga no solo também nitrogênio para correção do solo, ok? Então, a quantidade. Eu estou usando aqui um exemplo de Silva, 1992. Por quê? Porque ele utilizou uma alta relação entre carbono e nitrogênio. Então, ele utilizou uma palha que tinha uma alta relação entre a fração do carbono e a fração do nitrogênio. E ele utilizou leucena. Leucena, gente, é uma leguminosa. Lembra que eu falei que leguminosa é banco de proteína? Que ela tem bastante nitrogênio e proteína. O esterco também, que eu utilizei, né? Ele utilizou o esterco, no caso aqui, ele utilizou o esterco animal aqui de bovinos, de ruminantes, que tem maior adaptação com a minhoca, né? Então, ele utilizou 25% dessa palha, 25% dessa leucena, que é a leguminosa, e 50% a maior parte de esterco. Então, qual ficou a minha recomendação para quem vai trabalhar na propriedade, quem tem acesso a esterco, quem tem acesso à forragem leguminosa palhada? Então, 10 quilos no total, né? 10 quilos. Então, eu uso 5 quilos de esterco, ou de bovino, ou de coelho, ou de equino,
2,5 quilos de palha, de palhada, né? E 2,5 quilos de... Aqui eu estou usando o exemplo da leucena, né? Da leguminosa. Por quê? Porque eu estou adaptando ao autor. Silva, 1992, utilizou esse estudo aqui. Então, nós vamos utilizar... Quem tiver na propriedade pode fazer um tratamento, um estudo, né? Com uma leguminosa. Então, além da leucena, nós temos a aveia branca. Aqui em Rondônia não é muito utilizada pelo clima, a aveia é mais de clima frio. Nós temos o feijão, a ervilha forrageira. Então, quem tiver dificuldade em saber qual é a leguminosa que tem na sua propriedade, pode tirar dúvida comigo na atividade que a gente fizer sobre a construção do minhocário, ok? Tipos de canteiro, gente. Aqui a gente utiliza, quando eu tenho um sistema de criação de minhocas intensivo, ou seja, o meu sistema é intensivo, eu tenho vários canteiros. Eu tenho uma via econômica para mim de produção de humus, de um animal in natura. Então, eu preciso ter os canteiros por organização, por sistema de produção. Mas se eu não tenho, por exemplo, agora, a gente vai conhecer o sistema de criação. Então, consequentemente, eu não preciso fazer um canteiro. Por quê, pessoal? Porque aqui eu só estou mostrando que pode ter canteiros, que no sistema intensivo se usa canteiros, mas quando a gente for construir o nosso minhocário, não significa que nós precisamos gastar com material para construir canteiros. Qual material seria, né? Então, o canteiro ele facilita o sistema por uma causa de organização, né? Mas depende aqui muito como eu escrevi, o objetivo do teu sistema, né? Para que você está utilizando esse sistema de criação? Então, se eu não tiver canteiro, esse substrato orgânico, meu lixo, meu esterco, minha forragem, ela pode ser colocada diretamente no solo, não tem problema nenhum. A altura do canteiro. Essa altura, ela precisa ter de 35 a 40 centímetros pelo menos, gente. Então, vocês coloquem a régua lá, né? Um pouquinho maior que a régua ali, né? Uns 10 centímetros maior. Então, para que ela tenha pelo menos de 35 a 40 centímetros, ok? Só para tirar dúvida, o meu canteiro, ele pode ser feito de anéis de concreto, de alvenaria, de bambu, de tijolo, de madeira, de pneu, de bacia. Então, tem várias formas de eu construir o meu canteiro. Lembrando que o principal é ele ter de 35 a 40 centímetros de altura. Eu grifei aqui embaixo que a cobertura da palha é importante para manter a umidade e proteger as minhocas de incidência de luz. Então, eu vou ter que ter uma cobertura. Então, eu vou lá, tenho 40 a 35 centímetros de altura. Então, eu vou precisar ter essa cobertura, né? Contra umidade, luz, também predadores. Então, a cobertura do canteiro para umidade, luz, predadores, a proteção. Então, ela pode ser feita de telha de amianto, quem tem telha sobrando, plástico, folha de bananeira ou outros materiais disponíveis. Ninguém precisa sair no comércio comprando material para fazer canteiro agora na pandemia. Então, eu vou lá na minha casa, na minha propriedade, eu vejo o material que eu tenho disponível e pergunto para a professora Camila se eu posso utilizar como cobertura, ok? Então, a umidade, ela precisa estar presente. Eu vou colocar a cobertura para proteger da umidade, mas, gente, seria no caso de excesso de chuva, né? Por quê? Porque eu preciso ter um nível de 60 a 70% de umidade dentro
vermicompostagem, né? Então, eu tenho meu substrato, tenho a minhoca, tenho o substrato, a minhoca. Então, eu preciso o quê? De umidade nesse meio. Como que eu consigo essa umidade? Eu vou molhar todos os dias um pouco, não encharcar demais, apenas molhar esse substrato para que essa umidade seja garantida, ok? Predadores. Então, as minhas minhocas, elas não vão estar livres de predadores, né? Então, eu vou ter predador como formigas, aqui, e sanguessugas. As formigas, elas às vezes são muito bem controladas, gente, com o uso de cal ou óleo queimado. Então, eu faço lá uma caneletazinha, cavo ao redor do meu substrato lá, e coloco esse cal e derramo se eu tiver na minha propriedade. E o cal lá que eu corrijo o solo, que eu jogo em viveiro de piscicultura, aquele branquinho, tá? Ou óleo queimado. Se eu tenho óleo tipo de motor, da mamãe fazer fritura dentro de casa para comida, então eu posso estar utilizando esse óleo. Então eu faço a caneleta e jogo óleo ao redor. A sanguessuga, ela já é um pouquinho mais difícil dela ser vista e controlada. Por quê? Porque quando ela ataca, por ela ser parecida com a minhoca, a gente só consegue ver depois, né? Quando ela já está bem danosa para a produção. Porém, se eu tiver um sistema de observação do meu minhocário, eu consigo prevenir essa sanguessuga. Então, se eu ver uma sanguessuga, quando eu ver a sanguessuga dentro do meu minhocário, eu preciso retirá-la dali imediatamente. Então, como que acontece? A separação da minhoca e do verme composto, né? Então, a minhoca, o meu substrato, verme composto, lembra do composto lá do conceito, ou humus? Então, existem diferentes formas de separar as minhocas. Então, por peneiramento, por iscas e divisórias no canteiro. Então, como nós estamos agora nessa época de pandemia, nós vamos utilizar o peneiramento. Por quê, professora? Porque ele é mais prático e fácil de se conseguir. Então, eu vou pegar um tecido, uma peneira, o que eu tiver, vou fazer buraquinho nesse tecido e vou criar uma peneira para mim jogar esse substrato, chacoalhar e poder separar o que é minhoca e o que é humus, certo? Então, reciclagem das minhocas, né? As minhocas, elas podem ser utilizadas na comercialização como via econômica, né? Como lucro para você, para sua família, para sua propriedade. Então, através do quê? Do humus, que eu já expliquei que ela é utilizada para correção de solo, né? Como adubo orgânico. E a própria minhoca, como aqui, complemento alimentar, gente, para os animais. Então, como ração in natura, então para isca de pesca ou alimentação de galinhas, eu utilizo a minhoca in natura. Então, como complemento alimentar de animais, então tanto como in natura para galinha como farinha de minhoca, certo? Então, a reciclagem da minhoca, quanto à farinha de minhoca, né? A minha ração de farinha de minhoca. O que acontece? Essa farinha implica na desidratação corporal dessa minhoca. Então, eu vou lá, passo a minhoca no moedor, ela vai sair com sangue, com água, né? Que é a composição corporal dela. Dentro da indústria, a gente utiliza um processo que chama liofilização, que é a desidratação a frio desse moído da minhoca. Então, eu moo e coloco nesse ambiente com desidratação a frio, que significa, professor, alta temperatura, né? Então, é esse meu moído da minhoca no ambiente de alta temperatura, ela vai desidratar essa farinha e vai ficar como um pó mesmo, gente, uma farinha de carne de minhoca, que é utilizado o quê? Na alimentação animal.
Lembrando que eu não posso estar utilizando essa farinha para ruminante. Aqui no caso a gente está falando de minhoca. Então, alimentação animal para quê? Para aves, para peixe, ok? E a composição nutricional da minha farinha, então, de minhoca, né? Dentro da alimentação animal é muito importante quando nós utilizamos o termo aminoácido essencial. O que é um aminoácido essencial para o animal? Aminoácido essencial é aquilo que o animal não produz, é o aminoácido que ele não consegue produzir no corpo, mas que é essencial para ele, para o metabolismo dele, para os órgãos dele, para o ganho de peso, para o pelo, para a pele, para o casco. Então, eu preciso desse aminoácido essencial. Então, como que eu vou fornecer esse aminoácido para o animal de produção? Através da alimentação. Então, nessa farinha de minhoca, eu tenho esses aminoácidos essenciais necessários, junto com vitaminas para o desenvolvimento do animal e até para o consumo humano, não aqui no Brasil, gente, mas fora do Brasil se consome muito bem. Em países mais pobres, né, com uma pobreza extrema, se consome muito bem a farinha de minhoca. Então, qual que é a nossa atividade da nossa aula? Então, vai ser como da disciplina no final, construção do meu minhocário. Então, qual é a primeira etapa? É fazer um pré-projeto, né? Então, eu vou lá na minha casa, na minha propriedade, e vou ver qual é o material que eu tenho lá, coleta de material que vou utilizar no minhocário, vou fazer uma listagem do que eu posso utilizar. Caça-minhocas. Então, aonde eu tiver matéria orgânica, umidade, de tanque de água, de viveiro, de piscicultura, eu encontro facilmente minhoca, gente, porque nós não vamos comprar as minhocas, ok? Nós vamos caçar as nossas minhocas. Então, mesmo que a minha terra esteja seca, agora com o tempo de seca, gente, se eu tiver matéria orgânica, pastagem, árvore, flor crescida, eu posso cavocar lá que eu vou encontrar minhoca. Então, você tem que colocar lá no seu pré-projeto de que forma você vai encontrar essa minhoca na sua casa, tá? Construção do canteiro ao uso do solo. Então, se você vai fazer um canteirinho, se você tem material para fazer o seu canteiro, se você pode fazer o seu canteiro nesse momento, ou se você vai utilizar o solo, pneu, bacia, uso de substrato orgânico. Então, se você mora na cidade, eu vou utilizar o meu lixo orgânico. Então, vou colocar no meu pré-projeto. Se eu moro no campo, eu vou utilizar o que? Esterco, forragem, palhada. Então, eu vou colocar também no meu projeto, ok? E o manejo do minhocário. Então, entre essas coisas que eu expliquei para vocês na aula, então, eu vou precisar fazer o manejo. Então, eu vou dizer no meu pré-projeto, vou escrever lá para a professora qual é a forma que eu vou fazer esse manejo. Lembra como que eu tenho que separar o substrato, escolher o substrato, fazer a minha proporção, usar a minha barra de ferro para controlar a temperatura, como que eu vou remover, virar o meu substrato, de que forma eu vou achar minhas minhocas, né? Então, tudo isso vocês vão colocar lá no pré-projeto para a professora ver, entregar lá para a gente dar continuidade a essa etapa 1, gente, é o pré, a gente dá continuidade para o nosso experimento, tá? Vai ser um experimento bem legal, a gente vai poder fazer um artigo científico desse experimento, cada um vai escrever, então vai ser muito construtivo para o nosso conhecimento. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação à aula de hoje? Estou à disposição para retirar dúvida, perguntas. Perguntem sobre o experimento, perguntas sobre a aula. A gente vai ter mais aulas sobre minhocultura. Essa foi só a introdução, então fiquem tranquilos, ok? A gente se encontra então na próxima aula. Essa foi referência bibliográfica que eu utilizei, esses dois autores, né? Se alguém quiser utilizar para estudo, beleza. Obrigada, pessoal!